Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre geometria. Para que serve isso? O que a gente usa? Como é que a gente pode pensar para os dias de hoje a utilização da geometria, já que já existem aplicativos, existem programas que fazem as coisas pela gente e de repente estudar isso pode ser uma coisa meio estranha. Mas uma coisa que é importante, a matemática ela não é só de número, ela também é de formas, ela também é de padrões espaciais, visuais. E a geometria é a ciência que exatamente estuda isso. A geometria ela é uma ciência que estuda padrões de formas, padrões de espaços, e ela evolui para muito mais do que isso, né? Tem a ver com medição, tem a ver com compreensão também de distância quando você une aí grandezas e medidas, mas também tem a ver com localização, tem a ver com a visão de mundo e de espaço que você tem. Por exemplo, você pode achar que não, mas as formigas também precisam disso. Vamos dar uma olhadinha aqui no site interessante, que é o site que mostra aqui uma aplicação, né, de como é que a formiga ela precisa procurar comida, ela precisa encontrar um alimento, então ela sai do seu formigueiro todo dia e aí ela vai farejando através do cheiro da comida, né, que ela vai procurar, e ela vai deixando no caminho os seus feromônios. Então, a formiga no deserto, né, como é que a formiga faz para que ela chegue lá? Mas e se a formiga for para o deserto? Se um vento levar embora a areia que ela pode marcar lá com seus feromônios, será que ela fica perdida? Será que ela não consegue voltar pro seu formigueiro? Não, claro que não. Cientistas descobriram que as formigas do deserto se orientam pelo método de marinheiros antigamente, o cálculo da posição. Tá? Então esse método se baseia basicamente em um procedimento bem matemático chamado integração por caminhos. O cérebro da formiga realiza naturalmente um cálculo que fornece para a formiga a direção e a distância exata que deve percorrer para voltar em linha reta o formigueiro para o formigueiro. Então essa integração por caminhos é um assunto que engenheiros e matemáticos estudam nas aulas de faculdade e que as formigas sabem isso intuitivamente. Tá? Então, qual foi o experimento que os cientistas fizeram? Né? O Wenner e o Srinivasan. Eles pegaram a formiga lá no formigueiro, no deserto, e ela vai atrás de um doce. Então, como é que elas sabem que direção elas estão andando? Há evidências de que elas usam o Sol como referência. Né? Então, os cientistas perceberam isso justamente vendo a questão no deserto. Vamos ver aí como é que essa animação, né, da formiga. A formiga do deserto não encontra o caminho de volta pela visão. Ela usa um método de orientação parecido com os marinheiros, né? Descobre para onde vão. Então ela vai usar esses cálculos aí. Então ela está no formigueiro, a formiga está no deserto. Se ela vai até o doce, claro, ela não sabe onde está o doce, né? Ela vai procurar ainda. Então a formiga sai perambulando em busca da comida. E aí ela vai buscar essa comida, indo para vários caminhos. Achou. E agora? Qual será o caminho que a formiga vai tomar de volta para linha reta? Ela não faz aquele caminho usando o caminho do feromônio. Ela procura a linha reta, o mais reta possível, para chegar lá. Então, o que é que o pessoal fez aí? Né? Observaram a formiga em sua busca por comida. Quando ela encontrou o alimento, eles removeram para um lugar distante com a comida. Será que ela consegue? Vamos ver o que ela faz. E ela faz a linha reta tentando achar e não consegue, ela fica perambulando ali tentando achar a entrada do formigueiro. Ela seguiu primeiro uma linha reta, como ela fizesse normalmente, porque ela estava orientada no espaço, e depois ela fica perambulando, né? É exatamente o caminho que ela faria se tivesse encontrado naquele local. Então, tinha a direção, comprimento exato, né, do caminho de retorno. Então a formiga ela não encontra o caminho de volta pelo olfato, usando feromônio, ou pela visão, mas ela usa o método dos marinheiros. Legal? Bacana? Então vamos continuando aqui. E aí a gente continua, né, se perguntando para que a gente precisa da geometria. Bom, a gente precisa da geometria para medir, quando junta com os números, né, para medir comprimentos, áreas, volumes.
tomar decisões que envolvem a relação entre essas medidas. Precisamos ler mapas, gráficos, plantas, manuais para montagem de móveis. É muito comum hoje em dia você montar seu próprio móvel que você compra numa loja. Para montar brinquedo, a ciência espacial é muito importante. A gente precisa saber passar ou interpretar orientações para pessoas que nos perguntam nas ruas. É muito comum em algumas regiões do Brasil, norte e nordeste, um turista chegar: olha, eu queria saber onde é o tal local turístico. Dependendo do lugar que você vai, você pode ser mandado assim, achar que é próximo e é distante, né? Tem uma brincadeira que você, é bem ali, é bem ali. Esse bem ali é muito distante, às vezes é léguas, e quem é lá da região acha que é pouca distância, mas quem é de fora vai achar terrivelmente longe, né? Tem muita brincadeira disso em vários locais. E aí tem que adaptar equipamento para usar de uma forma mais eficiente. Então você precisa do conhecimento geométrico para muita coisa importante. Outra coisa que é interessante é que você vai utilizar em profissões, né? Profissões que são diretamente relacionadas com o desenvolvimento do conhecimento geométrico, do pensamento geométrico. Engenharia, arquitetura, astronomia, né? Quem vai olhar aí os corpos celestes. As pesquisas nas ciências exatas utilizam bastante. Mas coisas bem mais simples às vezes, né? A atividade de uma costureira, um mestre de obras, um coreógrafo, precisa do espaço, o artista plástico desenvolve bastante, o jardineiro, o atleta, um jogador de futebol como o Neymar precisa do pensamento espacial muito bem desenvolvido. E várias outras situações que a gente pode encontrar. Então você pode perceber que geometria está ligada a muita coisa. Toda vida que você vai construir alguma coisa, você precisa utilizar a inteligência espacial. Então isso é desenvolvido através do pensamento geométrico. E tem uma coisa bem interessante no final, que é o seguinte: videogames, tanto você jogá-los quanto construí-los, você precisa apurar o seu pensamento geométrico, você precisa desenvolver o seu pensamento geométrico, que, dentre outras coisas, precisa de muito raciocínio lógico. É bem interessante isso, e você pode ver em diversos jogos. Tem um joguinho chamado Angry Birds, né, que você lançava os objetos. Tem o Minecraft, que você tem um mundo a explorar, e vários videogames que constroem verdadeiros mundos a serem explorados ou serem construídos. E se você tiver uma inteligência geométrica bem desenvolvida, você consegue se divertir muito mais e criar muito mais. É interessante toda essa relação que a gente tem da geometria. Bom, então o ser humano, ao longo dos milhares de anos de desenvolvimento, aprendeu com a natureza a abstrair as formas, os espaços, os tamanhos e a utilizá-los de diversas formas. E com isso, a gente saiu daquele homem pré-histórico e passou a dominar o fogo, e passou a ter cultura, e passou a escrever, e passou a ensinar aos outros, as novas gerações, aquilo que aprendeu na geração anterior. E com isso a gente tem um desenvolvimento intelectual enorme, incrível. E a geometria é um desses conhecimentos fundamentais, elementares, assim, base para a construção de todo o conhecimento que nós temos hoje, de todo o mundo que nós temos hoje, seja o mundo concreto, mas também sejam as aplicações digitais, tecnológicas e todo o futuro que a gente tem aí. E é impressionante como o conhecimento geométrico vai ser importante, e é importante na vida de todo mundo. Legal? Bacana? Eu espero que você tenha gostado desta explicação, desta aula, e que, por favor, vamos lá, dá um like para ajudar, para eu poder fazer mais aulas como essa. Compartilha para os seus amigos, se inscreve, faz tudo que o YouTube, sininho, faz tudo que o YouTube pede para você fazer para acompanhar as futuras aulas, tá? Até a próxima.